Sobre o orçamento, até por questões estratégicas, a gente não fala de números para o futuro, mas a gente vai sim estar presente no mercado para competir com os grandes times por jogadores bons que sejam do tamanho do Vasco e que consigam jogar no Vasco como os que a gente tem hoje, que não é qualquer um que consegue jogar no Vasco. Fala galera vascaína, já vou iniciar esse vídeo trazendo um dos principais responsáveis do que está acontecendo dentro do Vasco hoje, né? Depois da eliminação sofrida contra o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, né? Tudo começa a abalar o Vasco, daqui a pouco já tem Campeonato Brasileiro, e esse daqui, ó, senhor Josh, né? Que tá ali do lado do nosso falecido aí, ídolo, né? Roberto Dinamite. Olha o que ele prometeu, o torcedor vascaíno que caiu no papinho furado, né? Uma coisa posso prometer, essa será a última vez na história que o Vasco entre em campo em desvantagem financeira contra o Flamengo. Isso completa 2 anos. 2 anos o Vasco passando vergonha no Campeonato Carioca, o Vasco quase sendo rebaixado, né? No Campeonato Brasileiro, que escapou na última rodada, e na Copa do Brasil, fora o ano passado que o Vasco caiu aí para um time, né, que foi rebaixado para a Série C, e esse ano provavelmente não vai muito longe, né? Passou aí no sufoco contra o Água Santa, né? E vamos conhecer aí o próximo adversário em breve do Vasco na Copa do Brasil, que será um adversário complicado. Então, esse é um dos principais responsáveis, fora, né, quem lá estava, né, o senhor presidente, né, que entregou o Vasco de mão beijada na mão desses pilantras, né, vamos dizer assim, essas pessoas aí que conseguiram, né, entrar dentro do nosso clube, esses americanos que não estão nem aí para a eliminação do Vasco, né, o que eles arcaram de renda. Se o Vasco fosse para a final, enfrentasse o Flamengo, não tem renda aí, não tem premiação para o campeão, mas, né, com certeza eles arrecadaram muito dinheiro, né, com a torcida do Vasco lotando o estádio, como sempre faz, né? O torcedor vascaíno não merece esse time ridículo aí, né, galera? Então, as palavras do Josh, vou começar esse vídeo. Peço para você, torcedor vascaíno, que não é inscrito no canal para dar aquela moral, se inscrever, deixar o seu joinha, que é muito importante para ajudar o nosso conteúdo a crescer aqui no YouTube, beleza? É muito importante também você deixar o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Bora lá trazer as principais informações do Vasco, galera. Também vou lembrar aqui ao torcedor vascaíno, um canal que alertou todos os vascaínos qual era a intenção da 777. Bora lá ver que canal é esse? Bora aí, vou colocar o vídeo para vocês verem. Posso garantir uma coisa a vocês, torcedores do Vasco, ligados no Atenção Vascaínos. Eu posso garantir uma coisa a vocês, torcedores do Vasco, ligados no Atenção Vascaínos. Se a 777 entrar, os caras vêm pesado. A ideia deles é fazer um super time pro Vasco, é fazer um timaço pro Vasco. Se a 777 entrar, os caras vêm pesado. A ideia deles é fazer um super time pro Vasco. Posso garantir? Realmente, tá aí o super time do Vasco, né? Praxedes, Zé Gabriel, Rojas, né? Outros jogadores, Puma Rodrigues, pelo amor de Deus, né? Outros jogadores ali, David, né? A contratação aí do Alexandre Matos, que o torcedor tava mantendo esperança, né? De grandes contratações, né, Alexandre Matos? Aí vem contratação de David, né? Agora tem outro lá, Cleiton. Pelo amor de Deus, né? Só contratações, só jogadorzaço que chegou aí no Vasco. E por isso a gente demonstra um futebol ridículo no momento, sendo eliminado para o Nova Iguaçu, né? Pelo amor de Deus. O que acontece aí com esses passadores de pano agora que apoiaram essa empresa pilantra para entrar dentro do Vasco, né? E cadê o Pedrinho? Tá limpando a piscina do Vasco? Que até agora não tomou decisão nenhuma em relação aí, né, a essa empresa que está dentro do Vasco, né? Pelo jeito, era aquilo que o torcedor falava, né? Muita gente ali torcendo pro Leva esse ano, falaram que se o Leva entrasse, ia limpar a piscina do Vasco. Pelo jeito, Pedrinho que está limpando, né? Porque até agora não apareceu, né? Não tem colocado as caras e praticamente, né, a 777 faz o que quer dentro do nosso clube e provavelmente vai ficar por isso mesmo, né, galera? Os caras manda e desmanda dentro do nosso futebol, né? Ramon Dias não está satisfeito com o trabalho desenvolvido do departamento do futebol, né? Ramon Dias também não era para estar satisfeito,
né, com o time que ele colocou em campo, né, contra o Nova Iguaçu, mudou totalmente a escalação do Vasco, quis inventar, né, depois do primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o Vasco jogou absolutamente nada, naquele empate lá que o Piton salvou o Vasco, ele veio em entrevista coletiva falar que o Vasco, né, ia para a final, o torcedor ficar tranquilo, que o Vasco ia para a final, que o Nova Iguaçu ia enfrentar o Internacional, que venceu o Nova Iguaçu com maior facilidade, né? Então, o Vasco não tem ponto, o Vasco não tem meio de campo, falta peças importantes no time. Ele pediu contratações, ó, um exemplo foi a não contratação de Cuejá, que ele tanto queria no time, e André Silva, atacante, que também o treinador exigiu as contratações desse reforço para o Vasco. Cara, eu vou falar em relação ao que está certo em relação ao Ramon Dias, né? Ele pediu contratações e essa empresa nega das contratações que o treinador está pedindo. Ele mesmo falou no início da temporada, ele e o filho dele, né, Emiliano Dias, que se o Vasco quisesse ser um time competitivo, tinha que entregar reforços. Assim como Alexandre Matos também, quando chegou, né, veio com várias propostas, entregando nome na mão da empresa e nada aconteceu, né? Mas a gente também tem que colocar aí de responsável a escalação que o Ramon Dias colocou em campo, colocando Praxedes para jogar, né? Inventando, colocando Rojas na lateral, né? Tirando ali o Paulo Henrique, né? O Vasco não tem ponto, o Vasco não tem banco de reserva. A gente vai para o primeiro turno de Campeonato Brasileiro e você aperte o cinto aí, galera, que vem aí mais um Campeonato Brasileiro complicado aí pro Vasco, que fez na última temporada somente 9 pontos no primeiro turno, né? Então, com esse time ridículo, sem ponta, né? O Vasco não tem ponta, colocou lá David para jogar, né? No segundo tempo ficou enchendo de atacantes, David, Cleiton, Verrete lá na frente, não ia adiantar de nada, não tem jogador de velocidade, não tem um meia, né? Como nesse último jogo o Paê não jogou nada, era para ter colocado outro meia, não colocou. O Vasco não tem volante, tem que ficar ali, tira, né? O Praxedes coloca o Zé Gabriel, sem condições nenhuma do Zé Gabriel. Ramon Dias é o principal culpado, sim, responsável por manter Zé Gabriel e Praxedes no Vasco, né? Por que ele pediu para renovar com esses dois jogadores horrorosos que estão tirando espaço de outros jogadores que poderia estar lá com a camisa do Vasco, né, galera? Então, Ramon Dias ali insatisfeito aí, segundo o canal Atenção Vascaíno. Então, tem muita treta para acontecer ainda dentro do Vasco. Ó, indicado para Alexandre Matos, coordenador de performance, Jomar Altoni, é desligado, né, do Vasco aí. O coordenador de performance foi desligado do cargo na segunda-feira. Na última segunda-feira, o profissional chegou ao Vasco em janeiro por indicação do diretor de futebol Alexandre Matos, né? Então, um já caiu, provavelmente também tem muita gente falando em relação ali a Alexandre Matos, né? Cair também, Alexandre Matos vazar fora, muita gente falando, galera. Agora vamos trazer aqui em relação aí ao Andrezinho, né? Ex-jogador do Vasco e hoje coordenador do Nova Iguaçu, não curtiu a provocação dos jogadores do Vasco. No final eu vou falar aí sobre Alexandre Matos aí, galera. Aguenta aí que eu vou trazer aqui essa provocação dos jogadores do Nova Iguaçu. Olha que o torcedor do Vasco tem que aturar, né? Provocação dos jogadores do Nova Iguaçu após eliminar o Vasco, né? Brincadeira. Brincadeira, né? O André vem ali pedindo para parar e aí a zoação do Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco e está na final contra o Flamengo, né, galera? Brincadeira o que acontece hoje. Aceitar aí provocação do Nova Iguaçu, aí tá de sacanagem, né? Chegou ao limite total o Vasco da Gama. Brincadeira que essas pessoas fazem com o nosso clube. Oscar Romero foi oferecido ao Vasco, mas Ramon Dias não se interessou. Ramon Dias gosta aí do Praxedes, do Zé Gabriel, né? Puma Rodrigues, gosta aí de outros jogadores, né? Então, galera, não quis aí o Ramon Dias, jogador, né? Fazer o quê? Agora o Vasco não consegue aí contratações,
né? Muita gente falando ainda que o Vasco pode trazer ali alguns reforços do futebol brasileiro, é claro que pode trazer ainda, mas é muito complicado o que acontece, precisamos muito de reforços e até agora a gente está vendo balela, né? Como esse daqui, ó, saída de Marlon Freitas fica mais complicada, a comissão indicou outros nomes. Vasco pretende contratar pelo menos 2 jogadores até o dia 19 de abril. Um volante é um jogador, pelo amor de Deus, encheu o Vasco de volante, né? É um jogador que eles precisavam contratar, eles contrataram um monte para a mesma posição, né? Então o Vasco procura ali, tem que contratar jogador de meio de campo para frente. O Vasco não tem meia. O Vasco não tem meia, não tem um ponta de velocidade. Essas são as contratações que o Vasco tem que trazer. Não é encher o time de volante, traz um jogador só para representar ali naquele meio de campo, para roubar a bola. Não precisa encher o Vasco de volante, não. Traz jogador do meio para frente. Infelizmente lá quebrou o Paulinho, o Jair também, que jogava mais ou menos, né? Aí o Vasco afundou de vez no meio de campo. Entendeu? Aí tem Zé Gabriel, Praxedes, pelo amor de Deus, cara. O Vasco precisa urgentemente trazer jogadores do meio para frente. Trazer 2 jogadores ali para ser titular absoluto nesse meio de campo, um volante, o outro meio ali para chegar junto com o Payet, né? E 2 jogadores de ponta. O Vasco precisou muito nesse jogo contra o Nova Iguaçu, assim como fez no Internacional, ter jogadores de ponta rápido, assim como era o Peck, assim como às vezes jogava o Marlon Gomes no Vasco, jogadores de ponta que o Vasco precisa, jogador de velocidade no ataque, né, galera? Porque não tem condição nenhuma do Vasco colocar em campo David e Cleiton, 2 jogadores lentos para jogar junto com o Verratti no ataque. Aí matou o time do Vasco, já estava totalmente perdido, por isso essa derrota aí contra o Nova Iguaçu. E vem aí o Campeonato Brasileiro, temos a Copa do Brasil, que o Vasco está dando mole, se continuar jogando assim, vai ser eliminado. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer nos próximos dias. Tem muita água para rolar. Espero que você acompanhe nosso canal, porque aqui a gente traz todos os dias notícia para o torcedor vascaíno. Valeu? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Vascão Gigante do Rio. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!